Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto complexo, mas muito importante, a dor crônica. Vamos fazer uma análise aprofundada de um artigo científico que está, literalmente, reescrevendo o que a gente sabe sobre uma condição que afeta milhões e milhões de pessoas. Sabe aquela dor que parece não fazer sentido, que é muito maior do que a lesão, ou que continua ali, firme e forte, meses depois que tudo já deveria ter cicatrizado? Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. É uma frustração que tira o sono de muita gente, tanto de quem sente a dor, quanto dos médicos que tentam ajudar. E para entender essa questão, a nossa bússola vai ser este artigo aqui, uma revisão de 2021, publicado no Journal of Clinical Medicine. É a fonte que a gente vai usar para guiar essa nossa análise, porque ela organiza de uma forma muito clara uma verdadeira mudança de paradigma na ciência da dor. Certo, então o nosso caminho vai ser este. Primeiro a gente entende o tamanho do enigma da dor crônica. Depois, volta um pouco no tempo para ver como o conceito de sensibilização surgiu. Aí, a gente chega no presente com o termo dor nociplástica. Vamos comparar o novo com o antigo e, por fim, olhar para o que isso significa para o futuro. Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo o problema que essa nova ciência tenta resolver. Parte 1. O enigma da dor crônica. Olha só a dimensão disso. Segundo a nossa fonte, a dor crônica não é só um problema comum. É a principal causa de incapacidade no mundo todo. Não é algo pequeno, é uma questão de saúde global gigantesca. E é por isso que decifrar seus mecanismos é tão urgente. E é aqui que o enigma se aprofunda. Muitas vezes, essa dor é chamada de inespecífica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa faz ressonância, raio-x, todo tipo de exame e os resultados não mostram nada. Ou, pelo menos, nada que justifique aquela dor tão intensa. O problema, então, parece não estar só no músculo ou na articulação. E foi exatamente para tentar resolver esse mistério que a ciência começou a olhar para outro lugar, para além do corpo físico. Isso nos leva à segunda parte, a descoberta da sensibilização. A grande virada de chave foi esse conceito aqui, sensibilização central. Basicamente, a ciência descobriu que o próprio sistema nervoso central, o cérebro e a medula, pode ficar, digamos, desregulado. Ele começa a amplificar os sinais de dor, fica hipersensível. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita para a gente entender o que acontece. Imagina que o seu sistema nervoso tem um botão de volume para dor. Na sensibilização central, é como se esse botão ficasse travado no volume máximo. Um toque leve, que não deveria doer nada, é interpretado pelo cérebro como algo extremamente doloroso. Bem, com base nessa ideia, em 2014 surgiu a primeira tentativa séria de criar um critério para identificar essa dor. O foco era esse. Uma dor que parecia desproporcional, que podia estar espalhada pelo corpo e que era avaliada também com base em questionários específicos. Foi um primeiro passo importante. Mas a ciência não para, né? E aquela primeira definição evoluiu. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise de hoje. A chegada oficial da dor nociplástica. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, finalmente deu um nome e um sobrenome oficiais para essa condição. Agora, a dor nociplástica é considerada a terceira grande categoria de dor, ao lado da dor nociceptiva, que é a do dano no tecido, e da neuropática, que é do dano no nervo. A palavra-chave aqui é nocicepção alterada, ou seja, é uma falha no processamento do sinal de dor. Certo. Então, como um profissional identifica isso na prática? Os critérios de 2021, que são o foco do artigo, criaram um checklist bem claro. Para ser considerada possível dor nociplástica, a pessoa tem que preencher todos esses 4 requisitos. Repare que agora a gente fala em sinais clínicos de hipersensibilidade, algo mais objetivo. E não para por aí. O diagnóstico pode ficar ainda mais robusto, passando de possível para provável. Para isso, além daqueles 4 pontos, precisa ter um histórico de hipersensibilidade e a presença de pelo menos uma dessas comorbidades aqui. Isso é muito revelador, né? Mostra que o problema vai muito além da dor e afeta o corpo todo. Ok, agora a gente chega no coração da nossa análise. O que mudou de verdade? Por que esses novos critérios são um avanço tão grande em relação aos antigos? Vamos ver isso agora. A diferença fundamental está aqui. Antes, o critério principal era dor desproporcional. Mas o que é desproporcional? É algo que depende muito da interpretação, é subjetivo. Agora não. Agora o critério é a presença de sinais clínicos de hipersensibilidade. Isso é algo que o profissional pode testar, pode observar no exame físico, é um salto da subjetividade para a objetividade.
E essa tabela resume a evolução de uma forma brilhante. Vamos passar pelos pontos principais. A dor, que antes podia ser difusa, agora precisa ser regional. A hipersensibilidade, que era opcional, agora é obrigatória e precisa ser testada clinicamente. Isso diminui muito a dependência de questionários. E talvez o mais importante, agora existe um sistema de classificação, possível ou provável, o que dá muito mais precisão ao diagnóstico. É uma abordagem bem mais robusta. Tá, mas e daí? Por que toda essa mudança, toda essa precisão no diagnóstico realmente importa na vida real? É isso que a gente vai ver agora na nossa última parte, o que isso significa para o tratamento. A ideia por trás disso tudo é simples, mas é poderosa. É o fim da abordagem de tamanho único para a dor crônica. Como a nossa fonte explica, o objetivo é conseguir separar os pacientes em subgrupos para finalmente oferecer o tratamento certo para a pessoa certa. E isso muda tudo, porque os tratamentos são completamente diferentes. Se a dor vem de um tecido inflamado, um anti-inflamatório pode resolver. Agora, se o problema está no software do sistema nervoso, o tratamento precisa recalibrar esse sistema. Isso envolve educar a pessoa sobre a dor, fazer exercícios de forma gradual e manejar o estresse e o sono. E tem um ponto aqui que o artigo reforça e que é fundamental. O objetivo final do tratamento não é só baixar um número na escala de Doro. O foco é funcional, é sobre melhorar a qualidade de vida, sobre devolver à pessoa a capacidade de fazer as coisas que são importantes para ela. Então, para a gente amarrar tudo, o grande recado dessa nova ciência é que saber o tipo de dor que a pessoa tem não é um detalhe, é o passo número 1. É a diferença entre continuar num ciclo de frustração com tratamentos que não funcionam e finalmente encontrar um caminho que faz sentido. Isso nos deixa com essa pergunta, que é mais uma porta aberta para o futuro, né? Será que entender a raiz do problema, o mecanismo exato da dor de cada um, é a chave que tanta gente procura para finalmente ter controle sobre a própria vida? A ciência, como a gente viu nesse estudo, está dizendo que sim. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma imensa esperança.